Queridos, vamos à palavra de Deus? Lucas, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, capítulo 13, dos versos 1 ao 5. A Bíblia diz: Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então aqui Jesus nos mostra que algumas pessoas foram até Jesus, porque é um tempinho, né, gente? Acho que era pior que hoje, né? Deixa eu ir provar esse Jesus para ver se ele tá falando a verdade. Toda hora tinha alguém aqui querendo tirar a limpo uma situação com Jesus, né? E Jesus responde: eles estavam falando aqui de galileus que foram mortos, 18 galileus que foram mortos a partir do momento em que a torre de Siloé desabou. A torre de Siloé provavelmente era uma torre construída na mesma região ali do tanque de Siloé, por isso tinha esse nome. Então, segundo aqui esta passagem, esses galileus praticavam sacrifícios, e quando a torre caiu sobre eles, o sangue deles, né, Pilatos deu fim a todos os corpos lá e o sangue deles, segundo aqui as pessoas que trouxeram esse questionamento para Jesus, se misturou com os sacrifícios que eles realizavam. Praticamente eles quiseram dizer a Jesus o seguinte: morreram porque estavam no pecado. Mas Jesus diz: são tão pecadores quanto vocês que querem parecer santos. E se vocês não se arrependerem, também perecerão. Porque se vocês acham que esses 18 eram mais pecadores do que todos os moradores de Jerusalém, vocês estão equivocados. Então Jesus praticamente diz aqui: enquanto vocês não se arrependerem, estão à beira da morte. E isso serve para nós também. Enquanto não nos arrependermos de verdade, ao ponto desse arrependimento nos transformar, estamos à beira da morte. Porque estando no pecado, estamos à beira da morte. E Jesus deixa claro isso. Deixa claro. Por quê? Porque o ser humano adora uma hipocrisia. Adora fingir ser o que não é. Adora mostrar o que não é. Mas vocês acreditam que Jesus não pode nos ver? Mesmo que hajam milhões de pessoas na Terra, que Ele não pode nos ouvir? Que Ele não sabe com quem falamos durante a noite no telefone? Sobre a vida de quem conversamos? A quem julgamos? Será que se formos ao abismo mais profundo, nos esconderemos dele? Será que se subirmos ao mais alto céu, escaparemos de suas mãos? À beira da morte, até que haja o arrependimento. No mesmo livro de Lucas, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Jesus nos adverte contra a nossa própria hipocrisia. Ele diz: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras. E Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado com o fermento. Por que fermento? O que o fermento faz no bolo? Crescer, aumenta. Repare, o hipócrita, ele se torna cada vez mais hipócrita.
Quanto mais ele mente, mais ele engana, mais ele tem prazer em fazer isso. E se não houver o arrependimento, haverá o quê? Morte e separação de Deus. Se esse arrependimento não trouxer transformação, porque algumas pessoas se arrependem, mas não mudam. Então, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E esta próxima parte aqui, gente, o verso 2 é muito forte e deveríamos nos preocupar com essas palavras aqui que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Veja o que diz o verso 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Gente, dá até um gelo ouvir isso, não é? Cuidado com as conversinhas que não produzem nada. Aliás, só produz separação de Deus. Cuidado. Muitas pessoas não acreditam que haverá um dia onde Jesus voltará para nos resgatar e teremos que enfrentar o grande tribunal. Não de homens falhos, mas do justo juiz, que conhece o nosso deitar e levantar, que sabe tudo sobre nós. Eu tenho certeza que você não quer ser envergonhado, vendo tudo que você disse às ocultas sendo revelado, tudo que você falou ao pé do ouvido sendo proclamado de cima dos telhados. Tenho certeza que você não quer passar por esta vergonha. Então nós temos que nos revestir da palavra de Deus, abandonarmos a hipocrisia e passarmos a viver da maneira como Cristo nos orienta. Porque a palavra de Deus não voltará vazia. E isto não é para causar terror, mas sim para nos conscientizarmos de que Jesus está à porta batendo, nos dando a chance de nos voltarmos para Ele e nos arrependermos. Aprendam com Cristo, que Ele fale com cada um de vocês.